Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é nossa torcida permanente. Eu sou o professor Nilson Luiz e você sabe disso. E você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Isso, aquela segurança de voo efetiva, aquela que busca, com certeza, diminuir o número de acidentes aeronáuticos. Se você executa um tipo de trabalho, mas não tem preocupação com diminuir o número de acidentes, você não está fazendo segurança de voo. Talvez esteja sendo um burocrata, né? Esteja trabalhando com a segurança de voo meramente protocolar, focado em metas abstratas, que não tem ligação com o quê? A redução do número de acidentes. Não é nosso caso aqui. Nosso caso aqui é todo o esforço para diminuir o número de acidentes, tá certo? Então, na nossa série Aeródromos, né, entre todas as séries que existem no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, nós vamos falar hoje na série Aeródromos. E dentro da série Aeródromos, hoje vamos tratar da movimentação de aeronaves, do controle de movimentação de aeronaves e outros na área operacional, tá certo? Controle de movimentação de aeronaves e outros na área operacional. Mas antes de falar aí do assunto, eu preciso lembrar você sobre o que é a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? Vai lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, faz sua inscrição, deixa seu like a cada vídeo que você assiste, né? E aciona lá o sininho de notificações para você ser avisado, não ficar procurando se tem vídeo novo, né? O próprio YouTube te avisa. Mas isso aí, a partir do momento que você acionar lá o sininho, né? E o pessoal que está me acompanhando no Instagram, no Twitter, que agora se chama X, no LinkedIn, eu gostaria de agradecer. Muita gente me procura, fala comigo no LinkedIn. Vamos continuar a interação. Ainda o Getter e o TikTok. O que eu peço para vocês que estão nessas plataformas? Eu peço que vocês continuem deixando like, seu joinha, seu gostei nessa plataforma aí. Entretanto, eu convido você, né, a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? No canal do professor Nilson Luiz no YouTube está a gênese de nosso trabalho, não é isso? Então vai lá, faz sua inscrição, né? Faz sua inscrição, aciona o like de cada vídeo que você fizer, né? E aciona, você assistir, e aciona o sininho ali, né? Para você ser notificado a cada vez que o professor Nilson Luiz enviar um novo vídeo para você, tá certo? Vamos aí na luta para reduzir o número de acidentes. Qualquer trabalho que não busque reduzir o número de acidentes é meramente protocolar. Nosso trabalho aqui é de botar a mão na massa. Eu converso com você, mas eu estou no chão do hangar, eu estou na luta, eu estou em outro lugar, eu estou na faculdade que o nego me chama, eu estou lá no aeroclube que o pessoal me chama também, no aeroporto, né? A gente está sempre atendendo essas demandas. Para quê? Para diminuir o número de acidentes, tá certo? Então, na nossa série Aeródromos, né, vamos falar da movimentação de aeronaves e outros na área operacional. Primeiro, o operador de aeródromo deve manter a área operacional apenas as pessoas, veículos e equipamentos capazes de executar os serviços. Então, na área operacional, só quem está trabalhando. Em respeito a regras e procedimentos estabelecidos para o aeródromo, de modo a manter a segurança das operações aéreas e aeroportuárias. Então, quanto menos pessoas tiver na área operacional, melhor. Ora, só que às vezes o aeroporto grande, muito movimentado, esse número mínimo de pessoas já é um número grande, né? O que confirma o que eu sempre digo, né? O pátio é uma excelente escola, porém tem todos os ingredientes para ter um acidente a cada 5 minutos, né? Ali tem todos os componentes do acidente. Cabe a nós identificar perigos e gerenciar as consequências dos perigos, os riscos. Não é isso? O operador de aeródromo deve proibir e impedir o ingresso na área operacional de qualquer equipamento, né, ou realização de atividade que produza faísca, fogo ou fenômeno de combustão. Todos esses motivadores de incêndios devem ser o quê? Proibidos de ingressar na área operacional, né? Por quê? Porque já não basta os perigos que tem lá. Você ainda vai ter alguma atividade que executa, promove faísca. Ah, Nilson, mas estou fazendo uma obra, tem solda. Sim, aí você vai ter que ter todo um trabalho
de movimentação, né? Essa solda vai funcionar no momento de pouco movimento, numa área afastada. Se o teu aeroporto tiver 2 pistas, melhor ainda, você converge a operação para outra pista, você limita uma área do pátio, enfim, você vai ter que fazer um gerenciamento de acordo com os RBACs aí, tá certo? Então, ainda, tratando aí da questão das faíscas, né? Apenas serão permitidos equipamentos e atividades que tenham definido seus procedimentos específicos de segurança operacional. Os procedimentos específicos de segurança operacional são definidos e formalizados num documento, tá? Chamado PESO, né? PESO, que é procedimento específico de segurança operacional. Esse documento detalha defesas existentes e medidas adicionais para controle de riscos. Beleza? Dúvidas? Volta o vídeo, né? Assiste quantas vezes você achar necessário. E ainda, ao término do vídeo, poxa, faz um contato comigo lá nos comentários, a gente vai sempre tender a sanar a sua dúvida, tá certo? O operador de aeródromo deve proibir a permanência e garantir a retirada da área de movimento de quê? Veículos e equipamentos que não apresentem as condições físicas e operacionais requeridas para a execução de suas atividades, ou ainda, que não cumpram as regras estabelecidas na ABNT, né? Através da norma brasileira, né, da NBR 8919. Trata de aeronave, equipamento de apoio ao solo, sinalização, ou ainda uma norma que substitua. Ora, o bom senso diz, né, um carro em condições estruturais ruins não deve ingressar na área operacional, ele pode dar um problema lá, pode travar lá, né, pode ter uma pane mecânica, aí como é que faz? Você vai dizer, pessoa, você tem que parar a operação porque a tua viatura está impedindo lá o livre acesso na área operacional. Então, vamos evitar que viaturas ou equipamentos em más condições, né, ingressem na área operacional. Beleza? O operador de aeródromo deve observar a ordem de prioridade de tráfego na área operacional. Então, vamos aqui seguir o que define o RBAC 153, tá certo? Então, nós temos 2 itens, né? Veículos atuando em atividades de resposta à emergência sempre terão prioridade de tráfego dentro da área operacional, beleza? Então, primeira prioridade, veículos atuando em atividade de resposta à emergência. Ah, mas não tem emergência aqui acontecendo, beleza? Então, vem um outro item. No pátio de aeronaves, a aeronave em táxi, prestes a taxiar, sendo rebocada ou ainda empurrada, tem prioridade de tráfego sobre os veículos. Então, a aeronave sempre tem prioridade em relação aos veículos. Mas teve uma emergência, precisou acionar veículos de resposta à emergência. Esses veículos de resposta à emergência terão prioridade até sobre as aeronaves. Tá claro para você? Beleza. Então, vamos agora para enumerar, né, os itens que o operador de aeródromo deve proibir quanto à movimentação de aeronaves e outros no pátio, na área operacional, né? Temos aí alguns itens, segundo a RBAC 153, emenda 8, que nós estamos usando hoje, que está valendo em 2024. Né? Então, primeiro, o operador de aeródromo deve proibir o estacionamento de veículos e equipamentos em local não destinado a esse fim. A área operacional não é para estacionar. Em volta do avião, só quem está trabalhando. As regiões afastadas, onde tem lá o local de estacionamento, vai ter a pintura no chão definida para isso. Então, é proibido estacionar em qualquer ponto que não seja destinado a esse fim. Beleza? O operador de aeródromo deve proibir também a permanência de veículo ou equipamento autopropelido com o motor em funcionamento e sem a presença do motorista. Se o motorista vai sair do veículo, o veículo parou, precisou fazer alguma coisa, né? A princípio não é para ele sair, mas se tiver que sair, vai ter que cortar o motor. Não pode sair e deixar o motor ligado. Beleza? O operador de aeródromo deve proibir que o veículo ou equipamento se posicione de modo a bloquear a rota de fuga dos veículos destinados ao abastecimento. Primeira coisa que a gente aprende quando vai trabalhar no pátio, né? Livre passagem para os caminhões abastecedores, seja caminhão tanque, seja caminhão hidrante, né? A rota de fuga deles, né, tem que estar livre. Por quê? Porque pode surgir um princípio de incêndio. E o primeiro passo é soltar aquele caminhão, ele vai sair dali e vai ter ali a brigada, né? Pessoal específico para poder atacar esse incêndio. Beleza? O operador de aeródromo deve proibir que pessoas, veículos e equipamentos transitem sobre mangueiras ou cabos durante o abastecimento de aeronave, exceto pessoas
quando na execução de atividades essenciais. As pessoas de atividades essenciais que vão precisar atravessar aquilo ali estão extremamente treinadas e não vão pisar, não vão passar com viatura ali em cima. Tá claro? O operador de aeródromo deve proibir que veículo ou equipamento permaneça ou trafegue por trás da aeronave. Isso acontece, infelizmente, né? Exceto em via de serviço ou para execução de atividade essencial à operação ou manutenção da aeronave na posição de estacionamento. Acontece, pessoal, infelizmente, né? Pessoa com carrinho elétrico, né? As pessoas que, no afã de resolver as coisas, passam por trás da aeronave, às vezes com a aeronave acionada. Não faça isso, por favor, tá certo? Então, o operador de aeródromo deve proibir que alguém passe por trás das aeronaves, a não ser se está demarcada ali a via de serviço, né? E se está previsto ali a passagem desse veículo, tá certo? O operador de aeródromo deve proibir que pessoa, veículo ou equipamento adentre ou retire-se da posição de estacionamento quando a aeronave estiver em movimento, seus motores em funcionamento ou luzes de anticolisão acesas, exceto se essencial a execução da aeronave, né? Então, a execução da atividade. Então, se a aeronave está estacionada, se movimentando, ou apenas com as luzes de anticolisão ligadas, isso quer dizer que ela vai se movimentar. Então, você não deve ter movimentação de veículo em volta da aeronave. Claro? O operador de aeródromo deve proibir a permanência ou trânsito de veículos e equipamentos com distância inferior a 1,5 metro, a partir do contorno da aeronave, exceto o essencial à execução da atividade. Ora, em grandes aeroportos você tem aquela região pintada no solo, né? Mas quando não tem, você tem que imaginar, você tem que ter a noção de 1,5 metro. Não deve, né, permanecer ou transitar veículos mais próximos que isso, 1,5 metro, né, do contorno da aeronave. E o último item aqui de proibição do operador de aeródromo o operador de aeródromo deve proibir o trânsito ou a permanência de pessoas, veículos e equipamentos sob as asas de aeronaves, exceto se essencial a execução da atividade, né? O princípio, meus amigos, nunca passe por baixo da asa do avião, dirigindo algum veículo, passando por algum equipamento, né? Uma escada, um carrinho de mala, nada disso passa embaixo da asa do avião, tá certo? Lembre-se, o pátio é a melhor escola, porém é aquela que está recheada de possibilidades de acidentes. Tá claro? O motorista de veículo ou equipamento que trafegue na área operacional deve ser orientado e acompanhado por outro profissional da equipe de terra durante a execução de marcha ré efetuada dentro da área de segurança da aeronave estacionada. Então, você tem a área de segurança da aeronave parada, tem a área de segurança que é em volta da aeronave. Precisou da marcha ré com o teu veículo, você não pode fazer sozinho. Tem que ter alguém orientando você. O retrovisor ainda é pouco. A gente admite que tem que ter uma outra pessoa olhando. Certo? O operador de aeródromo deve estabelecer e documentar requisitos de movimentação na área operacional, devendo conter o escopo mínimo indicado em instrução suplementar ou outro documento aprovado pela ANAC. É claro que para alguém dirigir na área operacional tem que ter um treinamento específico, né? Primeiro, direção defensiva, né? Conscientização contra o uso de álcool, drogas, telefone celular, não é isso? E ainda, essa instrução, como está aqui normatizado pela instrução suplementar, ela deve ser focada naquele aeródromo. Não adianta você pegar uma apostila qualquer e dar aula para qualquer aeródromo. Não, você tem que perfazer os pormenores daquele aeródromo que aquele colaborador vai trabalhar. Certo? Quanto à movimentação de aeronaves na área de movimento, o operador de aeródromo deve assegurar que a velocidade de exaustão de gases de motores das aeronaves posicionadas em direção a edificações, equipamentos, veículos e pessoas, durante as operações aéreas, não ultrapasse 56 km por hora quando atingir esses elementos. É claro que um projeto de aeroporto não vai ser concebido de maneira que uma aeronave coloque o jet blast virado para uma edificação próxima, né? Próxima edificação. Mas esse item aqui do RBAC fala que, se for o caso, né, por algum motivo, uma aeronave tem que fazer um movimento de motores próximo de alguma edificação ou equipamento. Então, o operador de aeródromo, ele precisa assegurar que a velocidade desses gases não pode ultrapassar 56 km por hora.
Tá certo, meus amigos, né? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais extenso, porque é muito material mesmo, né? Para a gente falar aí do controle de movimentação de aeronaves e outros na área operacional. Você ficou com alguma dúvida, né? Eu não vou ficar falando de novo, né? Procurei ser mais claro e detalhista possível. Mas é claro que pode ter ficado dúvida, né? Nesse caso, você volta o vídeo e não tenha nenhum milindre em fazer contato comigo através dos comentários. Deixe suas críticas. Nilson está falando rápido. Nilson não consegui acompanhar. Nilson não ficou claro por isso. Não ficou claro por aquilo. Enfim, eu preciso saber como você recebe o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é para deixar você apto a ser um multiplicador, né, da ação prevencionista de acidentes aeronáuticos. Né? Não esquece lá no canal do professor São Luís, faça a sua inscrição, deixe seu like e acione o sininho, tá certo? Para você ser avisado cada vez que a gente fizer o upload de mais um material, tá certo? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo e antes de finalizar, não esqueça o like. Até logo!